Já 011 3064 1000. Nesta quarta-feira, a PM na TV vai focalizar síndrome do colo irritável. Nosso convidado será o Dr. Sender Witzputten, professor da disciplina de gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina. Não perca, nesta quarta-feira, aqui pela Rede Mulher de televisão. Rede Mulher. Minha amiga, nós mulheres, né, desde a nossa educação, tudo é feito para botar a gente para trás e para baixo, né? Você sabe, eu vivo dizendo isso aqui. Então, a gente precisa trazer para você alguns exemplos de mulheres bem-sucedidas, mulheres batalhadoras, não importa nem que não tenham sido bem-sucedidas tão bem quanto gostariam, mas mulheres batalhadoras, então, para a gente saber, para a gente ver de perto, né? Como nós, mulheres, somos tão capazes quanto qualquer outro ser humano de fazer as coisas, né? De exercer qualquer função. Graças a Deus, na sociedade, isso já está mudando, não é verdade? Embora, né, tenha ainda muita coisa que precise mudar. Então, hoje eu trouxe para você a doutora Luísa Nagibe Eluf. A doutora Luísa Nagibe Eluf é promotora pública, é advogada, claro, né? Ela também é feminista. E eu quero saber dela como é que foi toda essa trajetória da carreira, da vida, né? E por que essa opção pelas mulheres, né? Luísa, como é que foi essa sua carreira? Eu queria saber um pouco de você mesmo. Eu queria que você falasse de você. Sei que você já veio aqui, já nos falou tantas coisas bonitas e importantes sobre a situação da mulher. Mas eu queria um pouquinho da sua história. É da minha história, assim, de como eu acabei me tornando uma feminista. Como você foi ser advogada, por quê, como é que foi a carreira, como é que você chegou lá, como é que você chegou no seu cargo, não é? Nós mulheres sabemos que nós temos que lutar mais dentro das carreiras do que os homens, né? É, muito mais, muito mais. Foi uma opção que eu fiz no colegial de estudar direito. Na verdade, fui influenciada pelo meu pai, que é advogado. E meu pai é uma pessoa que sempre procurou criar as mulheres, as filhas que ele teve, da mesma forma em que ele criava os homens. E minha mãe também. Essa foi a grande vantagem que eu acho que nós mulheres tivemos em casa. Uhum. E eu tenho uma irmã, né, que é a Lúcia Nagibe, crítica de cinema, uma pessoa que tem doutorado no exterior, de grande sucesso também. E eu acabei seguindo, fazendo direito, um pouco por influência dele, mas também porque eu gostava da matéria. E depois optei por ser promotora de justiça. E aí, porque eu fiz uma avaliação do mercado na época, e eu me formei em 79, faz algum tempo já. Mas a diferença da situação da mulher daquela época para hoje já era muito grande. Porque para ser uma advogada, eu sentia que a resistência do mercado ainda era muito grande e que uma mulher, para provar que tinha competência, que tinha capacidade, para convencer a clientela a procurá-la, né, a entregar os seus problemas para uma mulher cuidar, aí seria ainda mais difícil. Eu teria que ter um outro tipo de aval, quer dizer, um carimbo de competência que as mulheres às vezes têm que ter. Então eu resolvi fazer concurso. Foi para isso mesmo. Aí você foi para o concurso público. Passando no concurso, você recebe um aval, né? Um reconhecimento da sua competência. Sem dúvida. É uma das formas de você mostrar que, apesar de ser mulher, você tem condições de atuar no mercado profissional. Hoje eu acho que melhorou muito, o mundo melhorou, o Brasil melhorou, as carreiras melhoraram. Ainda não chegamos no patamar que seria justo, que seria igualitário, mulheres e homens. Mas melhorou bastante, as resistências não são as mesmas. Bom, a gente tinha aquele velho problema, né? As próprias mulheres eram as primeiras a não confiar nas profissionais mulheres. Você não ia em ginecologista mulher, você não entregava a sua causa para uma advogada mulher, não é? E quando a causa é civil, talvez você, mulher, devesse entregar para uma mulher mesmo. É verdade. Porque não sei como você vê isso como advogada, mas eu penso que a advogada vai entender melhor a situação e a condição da mulher dentro daquele processo.
certo, não é? Eu acredito muito nisso e acho que essa situação, depois de eu ter me identificado com a luta das mulheres pela igualdade, ela começou muito cedo para mim, porque desde pequena que eu percebia inúmeras restrições com relação à mulher. E aquela frase, você não faça isso porque você é mulher, você não pode isso porque você é mulher, eu comecei a resistir muito em admitir essa inferioridade, essa limitação que a sociedade queria impor. E a família, na medida em que refletia a opressão da sociedade. Porque, embora né? você tenha colocado que seus pais educaram vocês de uma maneira com Mais igualdade, né, isso. com mais igualdade, até dando a igualdade de oportunidades, e Exatamente. aceitando que você vá para o mercado de trabalho e tal, que já é um problema menos, né? Porque tem Exatamente, muitas sem famílias dúvida. que fazem o contrário. Agora, mesmo assim, a família continua refletindo, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar, quer dizer, a não ser que seja uma família muito consciente, mas é coisa que difícil. não existia. Naquela época ainda mais, quase não se falava nisso, os meios de comunicação, muito ao contrário de hoje, faziam a apologia de um outro papel da mulher, né? Do papel da mulher submissa, da mulher mãe de família, enfim. Então, eu acredito que, porque meus pais, se por um lado me colocavam numa situação de igualdade, quando havia, por outro lado, aquela coisa de tentar me recolocar no lugar da mulher, aí vinha a resistência, entende? Quer dizer, devo a eles também, eu acredito, até a minha própria resistência, porque me deram condições de perceber a injustiça, porque as minhas amigas não percebiam. E eu notava isso, os meus coleguinhas, eu notava como elas aceitavam com uma facilidade impressionante aquela história toda de que você não faça isso, não faça aquilo. Eu, inclusive, jogava futebol, né? É uma coisa mesmo para marcar a posição, quer dizer, né? eu também posso fazer, né? Mas isso foi muito difícil, me fez sofrer muito. Eu não vou lhe dizer que foi fácil a minha carreira, não foi difícil demais, né? E defender mulher, Isabel, você sabe que é muito complicado porque as próprias mulheres não te apoiam. E os homens e as mulheres acabam sendo contra as novas propostas que levam à emancipação da mulher. Então o que você sente é uma resistência fantástica e muitas vezes um desânimo muito grande, dizer, por que eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca? Mas depois a coisa se reverte de novo, quer dizer, para mim eu acho que hoje, assim, entre os prós e os contras, acho que foi muito bom ter feito isso, até porque eu não conseguiria ter feito diferente. Você pela ia minha ficar... própria natureza. Claro, você ia estar contrariando aquilo que você sentia, aquilo que você verdade. acreditava. Mas muitas de nós fazemos isso. É verdade. Nós contrariamos o que a gente tem dentro, aquele impulso que a gente tem de seguir uma carreira, não sei o quê, porque não pode, porque vem outras prioridades. Então, primeiro o filho, primeiro a casa, primeiro todo o papel tradicional da mulher e depois realmente o que eu quero ser, né? Nós sabemos que as nossas mães e avós, quantas das nossas mães têm talentos, né, que nunca se revelaram, que não foram colocados em práticas, por quê? Primeiro a casa, os filhos e tal, depois o trabalho. Tem que conseguir E o depois fazer não as duas chegava, coisas. né? Depois não o chega depois nunca. não chega porque se você põe o mundo inteiro como prioridade, quer dizer, o mundo doméstico como prioridade, então o mundo profissional não chega. E isso tem consequências muito sérias para as mulheres. O Brasil hoje tem uma Constituição Federal que é igualitária, que coloca homens e mulheres em absoluta igualdade. Nem sempre foi assim. E há países do mundo em que a situação é o extremo oposto, quer dizer, as mulheres ainda são escravas, né? São escravas. Quer dizer, muito devemos às mulheres brasileiras, aquelas que nos antecederam e aquelas que militaram durante a Constituinte, aí também me incluo, mas eu acho que nós temos um histórico de mulheres muito bonito aqui no Brasil, que possibilitou uma igualdade que chegou na lei em 1988, né? Uma grande vitória. E acho também que as mulheres hoje estão encarando melhor esse termo feminista, porque houve um tempo que havia uma pecha terrível e feminista, não sei o quê. Olha, feminista é uma coisa bonita, né? É uma coisa militante, é uma coisa de ter uma causa, de lutar por uma igualdade, né? Eu acho que realiza muito a mulher.
esse tipo de coisa. Então, esquecer um pouquinho o estereótipo, né, o estigma da mulher lutadora. Porque se nós hoje votamos nas eleições, é porque em 1934, mulheres chamadas sufragistas saíram à rua reivindicando o direito das mulheres de votar, né? Então, hoje, as mulheres que comparecem às urnas e tomam aquela atitude muito naturalmente, nem se lembram e muitas vezes nem sabem quanta luta isso custou, né? Custou a vida de algumas mulheres pelo mundo afora, custou muita luta para as famílias dessas mulheres, para essas próprias mulheres que estavam lutando pelas outras, né? Que são as primeiras a falar mal das lutadoras. Isso é uma pena. Porque é uma pena, mas tem essa coisa mesmo, porque a gente não quer negar. Nosso lado, as mulheres dizem, eu não sou feminista, eu sou feminina. Como se uma coisa fosse contrária à outra, e não é. Absolutamente não é. Absolutamente não é. E sinto hoje, por exemplo, com relação à esposa do presidente norte-americano, Bill Clinton, Hillary Clinton, está tendo um problema sério na imprensa. E eu tenho lido artigos que são publicados nos jornais brasileiros, atacando essa mulher de uma forma tão violenta que a gente sente na leitura do artigo que o ataque não é pelo que ela fez ou deixou de fazer, mas é porque ela é uma mulher, e uma mulher que se coloca de uma forma mais independente e é uma mulher que tem poder. Então isso até hoje provoca assim, reações absurdas, reações inesperadas, até em países que vivem alardeando a sua democracia como se fosse a melhor do mundo, né? Mas a gente percebe que a resistência à mulher ainda é muito grande. É grande mesmo, porque não se encaixa. Como é que, dentro da cabeça das pessoas, como é que se encaixa uma mulher com o poder? Não, a mulher não tem nunca o poder. Exatamente. Então, quando ela tem, quando ela ousa exercê-lo, né, ela causa ainda muito incômodo nas outras pessoas, como se isso não fosse absolutamente natural, né? Exatamente. E pior, não é, Isabel? A voz da mulher não é para ser ouvida. A gente percebe quando ouve alguma mulher reivindicando alguma coisa, dizendo alguma coisa, aquela reação contrária que às vezes as pessoas não sabem explicar por que estão sentindo, vem justamente daí, quer dizer, é uma voz que não é para ser levantada, né? E eu sinto isso muito hoje nas nossas mulheres aqui no Brasil, que optaram pela política e que são pessoas influentes, pessoas extremamente sérias, respeitadas, mas às vezes eu ouço comentários assim irritados e eu percebo que esses comentários não vêm do que elas disseram, mas vêm do fato de ter sido dito por uma mulher. É triste, né, minha amiga? Você vê que nós ainda temos muito caminho para andar. A gente ainda tem um minutinho final e eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria te perguntar, e a vida afetiva? Porque é muito difícil para os homens aceitarem mulheres que tomam essa posição e tal. Os homens têm medo dessas mulheres, né? Que elas vão, sei lá, ou envergonhá-los, ou vão falar o que não deve. Tem todo um cuidado atrás. Como é que foi para você este pedaço da vida? Olha, eu devo dizer que eu nunca tive nenhum problema na vida afetiva, assim, pelo fato da minha militância, né? Eu digo assim, militância aí não é feminista só não, é profissional, em todos os campos da vida, política e social e familiar. Não tive porque eu acho que o importante nesses casos é a gente encontrar um meio de convivência, um modo, né, de encarar o dia a dia de forma que nenhum dos dois prejudique a vida profissional, a realização pessoal do outro. E isso não é tão difícil de explicar. Eu vejo as mulheres reclamarem muito, você sabe, Isabel, elas dizem, eles têm muito medo, eles têm isso, eles têm aquilo. Eu não sei bem se eles têm medo da mulher ou se eles não sabem como agir perante aquela mulher. É mais uma forma de não saber qual é o comportamento do que propriamente medo ou querer se afastar, né? É combinar, como é que nós vamos agir. Com o diálogo a gente chega lá, né? Eu acho que sim, facilita muito. Que bom. Luísa Najib Lúcio, muito obrigada pela sua presença no programa Só para Mulheres, viu? Foi um prazer, Isabel. Obrigada, querida. E para você, minha amiga, aquele intervalinho, a gente volta já aqui pela sua rede Mulher de Televisão.
Comunicado. Notificamos a missa de 7º dia de Terezinha Moraes, esposa de Valdemar de Moraes, diretor artístico da Rede Mulher de Televisão. A cerimônia acontecerá nesta sexta-feira, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Avenida Pompeia, ao lado do Hospital São Camilo. Construídos com a mesma sensibilidade de quem toca, os pianos